Sabe quando você encontra aquele seu amigo ou parente e faz aquela grande pergunta? Afinal de contas, como é que você ganha dinheiro com ações? Acompanha comigo até o final desse vídeo. Eu vou te mostrar 5 maneiras como a empresa pode te remunerar sendo um acionista dela, tá bom? Para começar, os dividendos, não é isso? Parte do lucro líquido da empresa vai ser repassada para os seus acionistas de acordo com o payout. Payout é justamente a porcentagem do lucro líquido que é repassado para os acionistas. Se uma empresa ela tem R$ 2 por ação para distribuir para os seus acionistas, porém o payout é de apenas 50%, ela vai distribuir R$ 1 por ação. Nesse caso, você não tem nenhuma obrigação com a Receita Federal. O que cai na sua conta já é o valor líquido, e você pode utilizar isso para reinvestimento ou para gastos pessoais. Fica a seu critério. A segunda forma de ganhar dinheiro sendo um acionista de alguma empresa é através dos juros sobre capital próprio. Tem as suas semelhanças e suas diferenças com os dividendos, mas no final da história você recebe um dinheiro na sua conta de acordo com a quantidade e tipo de ações que você tem. A grande diferença nesse caso é que você vai acabar pagando 15% desse valor e fica retido na fonte. Você tem que pagar o imposto de renda. Mas aqui cabe um pequeno espaço para a gente falar sobre a origem dos juros sobre capital próprio. Nessa reportagem que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem uma pequena história resumindo como é que surgiram os juros sobre capital próprio, como ele é calculado, quais são as reais diferenças. O grande ponto aqui, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, é que o juros sobre capital próprio ele é uma particularidade muito grande do Brasil. Resumidamente, até 1994, o nosso cenário de hiperinflação, uma inflação completamente descontrolada no país, acabava atrapalhando a contabilidade das empresas, os ajustes e os cálculos. Então, foi criado um mecanismo em 1995, tem até aqui a Lei 9.249 de 95, que aborda uma série de questões. Mas o grande pulo do gato daqui é que os juros sobre capital próprio eles entram como um redutor da base de cálculos dos impostos. O grande ponto principal que a gente precisa aprender sobre juros sobre capital próprio e os dividendos é essa diferença de impostos. Quando você recebe o dividendo na sua conta, a empresa já pagou mais de 30% de impostos para o governo. É muito dinheiro. Agora, quando você recebe o juros sobre capital próprio, isso entra como uma despesa para a empresa e você, acionista, paga apenas 15%. Resumidamente, uma forma de você conseguir remunerar o acionista de uma maneira mais eficiente seria através do juros sobre capital próprio, porque a mordida do governo é menor nesse caso. Com os dividendos, você recebe isento porque a empresa já pagou, mas a empresa paga a mais impostos. No juros sobre capital próprio, você recebe um valor, mas tem que pagar o imposto de renda, porém é uma porcentagem menor do que as empresas teriam que pagar ao invés dos dividendos. Deu para entender? É o que muito economista fala aqui no Brasil, que essa é mais uma das nossas jabuticabas, né? Mas é apenas um fato curioso. No final das contas, serve basicamente como uma remuneração em dinheiro para o acionista, dividendos e juros sobre capital próprio. Ambos caem na sua conta ali da sua corretora. A terceira forma de você ganhar dinheiro sendo um acionista é através das bonificações. Do ponto de vista de organização financeira, a empresa ela pode fazer uma reserva. E essa reserva pode ser em algum momento distribuída aos seus acionistas em espécie, em dinheiro ou também através de ações. E essas ações podem ser literalmente dadas para o acionista. Vamos supor, você é um acionista do Bradesco e tem 100 ações. E eles avisam que vai existir uma bonificação de 10%. Do ponto de vista prático, você vai receber 10% de 100 ações que você já tem de graça. Após o processo de bonificação, você vai ter 110 ações e não vai tirar nenhum real do seu bolso. É uma forma indireta de remuneração, né? Mas ela não ocorre com tanta frequência. Quando a gente entra aqui no site do RI do Bradesco, e você vai encontrar no dia 8 de 2 de 2020 esse fato relevante, cancelamento e bonificações de ações. Destrinchando aqui um pouco o documento, o que a gente percebe? Quais são os objetivos, qual será a data limite para que você receba essa bonificação,
né? Porque eles pegam uma fotografia da sua carteira. Naquela data você precisa ter essas ações prévias, as 100 ações. A partir disso, eles vão fazer o cálculo do quanto que você vai receber. 5%, 10%, 20%, varia de empresa para empresa. E aqui no documento ele deixa bem claro e resumido. Dessa forma, o montante global pago mensalmente aos acionistas será incrementado em 10%, após a inclusão de novas ações nas suas posições. O Bradesco tem uma política de pagar todos os meses um dinheiro para os seus acionistas. Se você vai receber 10% a mais de ações, você tende a receber 10% a mais desses valores mensais. É bem simples. E um outro ponto fundamental nessa história é o seguinte: do ponto de vista de declaração de imposto de renda, essas ações elas têm um custo. E ele até fala aqui no exemplo. O custo de cada uma das ações, independentemente da espécie, ON, PN, como a gente já discutiu em vários outros vídeos, vai ser de R$ 4,12. E esse dinheiro não sai do seu bolso. Esses R$ 4 aproximados, eles têm um caráter de redução do seu preço médio. Lá no final do ano, quando fechar o ciclo, o exercício daquele ano vigente, você tem que pensar em fazer sua declaração de imposto de renda, não é? Que acabou de acabar o período agora recentemente. Quando você for calcular o seu novo preço médio, você vai ter que considerar aquele preço de R$ 4. As suas ações atuais, e aí depois você pega essas adicionais e coloca o preço de R$ 4 em cada uma delas. Então você também tem uma outra vantagem. Você aumenta a quantidade de ações com as bonificações e reduz o seu preço médio. Isso é maravilhoso, pensando em rentabilidade no longo prazo. Agora, a quarta maneira de você ser remunerado pela empresa, indiretamente falando agora, é através da recompra de ações. No dia 23 de 4 de 2021, o Bradesco fez o anúncio relacionado ao seu programa de recompra. Como que funciona isso? A empresa pega o dinheiro na tesouraria, que ela tem em mãos, vai até o mercado e faz uma recompra de ações. Uma quantidade em que ela define, num período que ela define. E recomprando essas ações, ela posteriormente cancela, ela elimina essas ações do mercado. O que acontece para você, investidor? O valor unitário de cada uma das suas ações aumenta, você concorda? Vou te dar um exemplo. É claro que é um exemplo esdrúxulo, mas para você entender bem o quanto que isso é importante. Vamos supor que no mercado nós temos apenas 2 ações sendo negociadas. E cada uma delas está no valor de R$ 50, tá bom? Qual é o valor da empresa? 2 ações vezes R$ 50. O valor de mercado dessa empresa é R$ 100. Devido então ao programa de recompra, essa empresa resolve comprar uma ação do mercado. Beleza? Agora nós temos apenas uma ação em circulação, mas a empresa continua valendo o mesmo valor. Ela não mudou nada. Ela continua fazendo o que ela sempre fez durante todos os dias. E o valor de mercado dela continua sendo R$ 100. Quanto que vale essa ação? R$ 100. Então, o seu patrimônio, ele acaba aumentando. Você, acionista, tem o seu patrimônio valorizado, porque essas ações estão valorizando, já que parte delas foram eliminadas do mercado. E como é que é feito esse programa de recompra? Sem ficar lendo muito esse documento, mas o que importa aqui é o seguinte: foi autorizado, né? Agora a diretoria do Bradesco pode adquirir no período do dia 26 de 4 de 2021 até dia 26 de 4 de 2022, ou seja, um ano, eles terão o direito de comprar 97 milhões de ações, entre ordinárias e preferenciais. Vai recomprar essas ações, coloca na tesouraria e posteriormente eles cancelam. Um ponto importante aqui, agora em valores reais, é que eles compraram cerca de 1% do valor da quantidade total de ações que estavam em circulação. Então, se nós tínhamos 100 ações, eles compraram uma ação, certo? Essa é a analogia. Então, nós tínhamos 100 ações e agora nós temos 99 ações. Isso significa que o valor unitário de cada uma delas valorizou em 1%. Parece pouco, mas não é. Tá? Isso no longo prazo, com vários programas de recompra, também funciona como uma remuneração indireta para o seu acionista. O patrimônio dele acabou de ser valorizado em 1%. E o último e quinto ponto em que você pode ganhar dinheiro ou você pode ser remunerado pela empresa em que você é acionista é através das subscrições.
É um processo que não acontece com tanta frequência, mas vou aqui explicar também utilizando o exemplo do Bradesco. A última subscrição que eles fizeram foi em 2010, já tem um tempo, sim, sem dúvida. Mas foi interessante esse mecanismo. Como é que funcionaria isso? Geralmente a subscrição, você tem direito a comprar ações de uma empresa. Nesse caso específico do Bradesco, nós estávamos falando do direito de 1,6% do total de ações que você já tinha. Vamos lá, vamos traduzir. Se você tinha 1.000 ações, você teria o direito a adquirir 16 ações da empresa. E como é que seria feito esse pagamento? Descendo um pouco mais essa reportagem, eles falam, independentemente da data de entrega do boletim de subscrição, ou seja, né, do resultado final das pessoas interessadas ou não nesse processo de subscrição, o pagamento seria feito através do juros sobre capital próprio. Ao invés de você receber aquilo em dinheiro, pagando os 15% retidos na fonte, você poderia receber esse valor em ações. Então, em última instância, seria uma forma muito inteligente da empresa te remunerar sem que você seja mordido pelo governo, sem que você tenha que pagar impostos ou até mesmo a empresa tivesse que pagar alguns impostos. Foi uma sacada que foi feita só em 2010, mas está aí um resumo para vocês das 5 principais formas. Eu entendo que dividendos é o carro-chefe, juros sobre capital próprio também é muito interessante, bonificação é mais raro, mas interessa bastante, subscrição é muito, muito pouco, e o direito de recompra, que algumas empresas fazem, a gente não sente no nosso bolso, mas do ponto de vista de mercado, isso é interessante, porque é um aumento do valor da cotação das ações. Então, é uma forma de ganho também para a gente. Muito embora na nossa filosofia, né, do AGF, a filosofia desenvolvida pelo Luiz Barsi Filho, o grande ponto, o grande cerne do nosso planejamento é, sem dúvida nenhuma, a quantidade do número de ações. E só para finalizar esse vídeo, eu acho legal deixar claro aqui que na plataforma do AGF, eles deixam isso tudo descrito, tudo esmiuçado para você não ter nenhuma dúvida. Quando a gente vem aqui no nosso histórico, eles separam aqui tudo que for verdinho é algo que a gente já efetivamente recebeu. Então, isso aqui são todas as operações que eu recebi. E aqui fica claro, o dividendo, por exemplo, que eu recebi de Vibra, esse é o valor que eu vou receber, que eu recebi para cada uma das ações que eu tinha. E eu não tive que pagar nenhum imposto de renda, porque de novo, o dinheiro ele é líquido na minha conta. E esse é o valor que eu recebi. Eu recebi da Vibra, então, R$ 23,42. A minha posição acionária era em relação ao dia 28/4 e eu recebi no dia 30/5. E agora, pegando um exemplo sobre juros sobre capital próprio, o Bradesco ele vai me pagar um juros sobre capital próprio no valor de 1 centavo por ação, certo? Porém, tem imposto de renda, os 15%, já que é juros sobre capital próprio. Vai dar um total de 14,66, que é o que eu vou receber na minha conta, e isso é em função da minha base acionária, no dia 1/6, que já passou. Então, esse valor aqui líquido, ele é certo na minha conta, e ele vai ser pago no dia 1º/7. Uma das formas de a gente verificar esse valor de 14,66 é só a gente vir aqui no nosso home, na página inicial do AGF, e tem aqui a nossa renda a receber. Agora em junho eu vou receber, entre vários dividendos, mais ou menos aí R$ 616, e para os próximos meses esse tantinho aqui de R$ 14,66, que é referente ao Bradesco, porque isso já foi anunciado. De acordo com as empresas, com seus anúncios de outros dividendos, esse gráfico vai aumentando, ficando desse tamanho ou até um pouco maior. Então, além de você ter um controle muito bom sobre qual investimento que é mais interessante na sua estratégia das suas empresas, você tem um controle todo bem detalhado em relação a imposto de renda, o que você vai receber, quando você vai receber, qual é a data que você precisa ter essas ações e por aí vai. Todas as suas compras, como bom fiel à estratégia, eu só tenho aqui ordens de compra, né, porque a gente só acumula ações. Mas você consegue ter esse histórico que ele é bem interessante, além de poder fazer seus filtros por empresas e por aí vai, tá certo? Eu estava quase finalizando esse vídeo, só que eu lembrei de um documento muito importante e bem curioso. Aqui no site do RI do Bradesco, você encontra na parte de JCP, Juros sobre Capital Próprio e Dividendos, um documento para download, que é o histórico de eventos. Quando a gente abre esse documento, olha o que a gente percebe. Uma série de bonificações, subscrições e outros tantos efeitos que a empresa fez.
desde 1971. A gente está falando aí de mais de 50 anos de remuneração para os seus acionistas, além do juros sobre capital próprio e os dividendos. Então, quem tiver curiosidade depois de fazer uma continha aqui básica do quanto que você receberia só de subscrição e bonificação, vai ficar bem feliz, bem assustado positivamente, tá? Nos últimos anos, desde ali de mais ou menos 2015, praticamente todo ano tem uma bonificação de 10%. Quando não, tem até uma bonificação de 20%. Tá certo? Isso é muito importante e é por isso que eu gosto tanto de usar o Bradesco como exemplo. Ela é uma empresa que praticamente realiza todas as formas apresentadas nesse vídeo de remunerar o seu acionista. Dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação, subscrição e recompra de ações. Beleza? Se ficou alguma dúvida, se ficou com algum comentário, pode deixar aqui embaixo nesse vídeo. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Se inscrevam, compartilhem e, por favor, deixem o seu like. Essa é a melhor forma que eu consigo entender se está sendo produtivo ou não esse tempo que eu estou investindo com os vídeos. Valeu, até mais!